Olá, nesta aula nós veremos o monitoramento da performance do Zabbix Server. Por que monitorar o próprio Zabbix Server? Nós já vimos aqui no curso diversos tipos de monitoramento, mas nunca falamos sobre o monitoramento do próprio servidor. Não questão de monitorar os recursos do sistema operacional dele, mas monitorar a saúde dele mesmo, a sua performance. Então, precisamos verificar os processos em execução do Zabbix Server, além de se preocupar com configuração do sistema operacional, devemos dar atenção aos processos internos do servidor Zabbix. O Zabbix Server ele tem vários processos para coleta de SNMP, processo para coleta de agente, processo para coleta de CMP ping e etc. Como monitorar? Através dos gráficos disponíveis junto com o template app Zabbix Server e administrando a fila de requisições do Zabbix. Vou mostrar isso para vocês, como que seria essa parte, né? O nosso Zabbix Server já está em monitoramento, deixa eu ver aqui, Zabbix Server ok. Então a gente tem aqui alguns gráficos, gráficos, Zabbix Server, e eu posso selecionar aqui, cache efetivo dos Zabbix. Esses últimos gráficos aqui dizem respeito a essa parte que a gente está vendo nessa aula, né, que é de performance. Então tem outros tipos de gráficos que eu vou falando para vocês. E também a fila de requisição, né, que é a administração fila. Então aqui ele vai te mostrar tudo que tiver atrasado no seu sistema, tanto uma visão geral, visão por proxy e em detalhes. Bom, o que fazer então? Verificando o crescimento na coleta de itens que estão na fila, isso já é um indicativo que algum problema está acontecendo no monitoramento, né? Estes problemas podem ser configurações incorretas de acordo com a quantidade de hosts monitorados e os itens coletados. A partir do momento que o seu ambiente vai crescendo, você tem que observar a fila de itens lá nos Zabbix que estão em espera, né? Aqui ele vai te mostrar quantos segundos, minutos, né? Mais de 10 minutos, por exemplo. Imagina que você tenha 200 itens aqui, agentes Zabbix, com mais de 10 minutos que não foram coletados. Então, está acontecendo algum problema com o seu sistema. E você também pode vir aqui, então, monitoramento de gráficos, Data Gathering. Então, por exemplo, imagina que está tendo problema de coleta de IPMI. A linha aqui no gráfico de IPMI ele vai ficar muito elevada. Por quê? Porque se ele já está mais de 10 minutos sem conseguir coletar, é porque algum problema está acontecendo. Então, um exemplo aqui, você configurou o Zabbix mantendo o valor padrão dos parâmetros e inicialmente você tem 10 hosts em monitoramento. O que fazer quando o seu ambiente estiver monitorando 100 hosts e 1000 hosts? Logicamente não vai depender do número de hosts somente, vai depender da quantidade de itens que você tem nesses hosts, né? Então a gente vai precisar ajustar as configurações. Lembram que eu dei o exemplo ali atrás do monitoramento de IPMI. Então você teria que alterar esse parâmetro aqui no Zabbix Server, Start IPMI Pullers. Deixa eu vir aqui, em etc Zabbix, zabbixserver.conf, vou procurar aqui IPMI. Então, por padrão, como a gente não vai falar sobre IPMI nesse curso, por padrão ele vem zerado. Então, imagine que você já esteja monitorando IPMI e você iniciou o Zabbix Server apenas com um puller. Então, você já tem lá mais de 100 hosts, mais de 100 hosts, por exemplo, esses 100 hosts têm mais de 1000 itens de IPMI, por exemplo. Então, ele vai começar a dar um gargalo na coleta, né, dos dados de IPMI. Então, você vai ter que ajustar esses pullers aqui. Como você vai ajustar? Você ajusta esse puller e vai monitorando aqui durante a coleta dele se o gráfico dele foi baixando, né? Então, aqui, são os processos ocupados. Quanto mais próximo de 100% aqui vai estar dando algum problema na coleta desses seus itens. Então aqui serve para Start Pullers, IPMI, Trappers, Pingers, processo de Discovery, etc. Bom, para a gente diminuir também esses problemas de performance nos Zabbix, a gente tem que desativar os itens não suportados.
Então observe aqui que no nosso sistema ele já deve ter algum item não suportado. No dashboard dos Zabbix ele informa aqui para a gente, a quantidade de itens não suportados tem 5. Se a gente clicar aqui num host em itens, você pode tirar o host e colocar aqui o status dele como não suportado. Ele vai mostrar esses itens aqui para a gente. Aqui no dashboard ele mostrou 5 porque ele só mostra dos hosts que estão ativos, apenas 5 estão como não suportados, mas aqui ele mostra de todos os hosts, né? De todos os hosts que estão configurados no nosso sistema. Então, no total a gente tem 14 itens não suportados, ok? Então, o que você tem que fazer? Para você diminuir a performance, melhorar a performance do Zabbix Server, que é o VPS aqui, 2.21. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os itens não suportados. Os itens não suportados a gente... Java, SNMP, IPMI, VM. São itens que nós não estamos utilizando no monitoramento no nosso servidor. No nosso curso a gente não ativou esse tipo de monitoramento. Então observem aqui, 2.21, a performance do nosso servidor. Só de eu desativar esses itens, ele já vai diminuir um pouco ali o nosso VPS. Clicar aqui em desativar. E aí ele já diminuiu para 2.13. Logicamente não basta apenas você desativar esses itens, né? Você tem que ajustar por que ele está não suportado. Então você tem que consertar o problema dele. No nosso caso aqui, se você não for utilizar monitoramento, por exemplo, de VM, então basta você desativar esse item que não vai fazer diferença. Bom, monitorando a coleta de dados também é o processo de recuperação de valores, observar o tempo que os processos estão ocupados para coletar os dados dos itens, e perceber quais os processos que merecem atenção e ajustá-los caso necessário. Justamente o que eu acabei de mostrar ali para vocês. Então está aqui o nosso gráfico de coleta, que é o que eu mostrei aqui também, o gráfico. Tem o Data Gathering, né, que são os processos de coleta de dados. Eu mostrei aqui, eu coloquei no gráfico aqui um exemplo para vocês, ó. Esse vermelhinho aqui, ó, que é o de Zabbix Puller, né, ó. Vermelhinho mais escuro, ele chegou a dar 100%, tá vendo? No máximo. Tive que dar uma atenção para ele. Tem os processos também de um ratio, um pull, então você está executando, o Zabbix não está conseguindo enxergar aquele host, então ele tem processo para isso, né, para ajustar. Monitorando os processos internos também, né, processos que não recuperam dados diretamente, são os processos de housekeeper, os processos de alerta, sincronizador de dados históricos e etc. Além da gente observar também o tempo que os processos estão ocupados para coletar os dados dos itens, objetivando perceber quais os processos merecem atenção para ajustar caso necessário. Então está aqui o gráfico de processos internos, que eu ainda não mostrei aqui para vocês no nosso ambiente, ó. Internal Process. Então tem o Time, tem o Escalator, tem o Housekeeper. Quando o housekeeper rodar, ele tem que ser bem rápido, ele não pode ficar mais de 1 hora, por exemplo, rodando. Já vi ambientes aí, housekeeper rodando em 4 horas, mas era um ambiente pequeno, então era a performance tanto do servidor, né, do MySQL, como performance do seu servidor Zabbix. Então, para finalizar a nossa aula aqui, eu vou dar algumas dicas. Vale ressaltar que devemos estar cientes do que cada processo representa, né, para não alterarmos configurações que, ao invés de melhorar a performance do sistema, contribuirá com a queda do seu desempenho. Então, não basta você vir aqui nos pools e falar que vou colocar aqui 100 pools aqui. Então, você vai estar degradando, né? Ao invés de ajudar, você vai estar atrapalhando a performance do seu sistema. Né? Além das configurações que podem contribuir com a queda de desempenho do Zabbix Server, outros componentes instalados que podem afetar o desempenho do sistema como um todo são o servidor web e o servidor de banco de dados. Então, vocês têm que fazer um tuning, né, tanto do Apache como do seu SGBD, PostgreSQL, MySQL, etc. Também é recomendado separar cada serviço em um servidor. Né? Já falamos uma aula sobre isso, né, de separar o seu monitoramento em camadas.
E é muito importante que você mantenha um monitoramento eficiente, além do usar Server, dos serviços que dele dependem para um bom funcionamento. Então, você precisa também monitorar o seu MySQL, o seu PostgreSQL, o seu servidor Apache e todos os sistemas que compõem esse monitoramento.